que a gente tem visto por aí? Um monte de coisa que quando a gente olha, a gente pensa que só Jesus na causa. Pede a intervenção de Jesus e faça os dois. Então, a gente pensa assim, ó, Senhor, o que é aquilo? Senhor, de onde saiu essa inspiração divina? Porque há uma inspiração divina. E aí, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que o tape não é uma ferramenta decorativa. Ela não é uma coisa que a gente põe para decorar a paciente e fazer de conta que tá fazendo alguma coisa. Então, assim, o taping é uma ferramenta, como eu já falei algumas vezes, mas para quem não ouviu, eu acho bem bacana escutar novamente. Eu não canso de escutar isso e de falar isso. Ele é uma ferramenta que a gente deve usar como a gente usa todas as outras nossas ferramentas da estética. A gente tem que pensar no taping como se ele fosse um ultrassom. A gente tem que pensar no taping como se ele fosse uma rádio. A gente tem que pensar no taping como se ele fosse um enfaixamento, uma manta térmica, um cosmético nanossomado. Então a gente tem que pensar no taping desta forma, como uma ferramenta que veio a nosso favor, profissional, que trabalha com a estética. Não interessa a nossa formação básica, porque isso é importante, gente. Quem define a nossa área de atuação é o nosso conselho, são os conselhos profissionais, ok? A minha função é, do meu ponto de vista, ensinar o meu conceito de trabalho com taping, porque o Dalet é um conceito, ele não é uma regra, ele não é um método, ele não é uma coisa que vocês têm que sair repetindo aquilo que eu tô fazendo. Não, vocês têm que entender as formas de raciocínio para escolherem, de acordo com a habilidade de vocês, com o tempo que vocês têm, com a situação que vocês vão pegar, como vocês vão utilizar. Em vez de parâmetros, como no equipamento, que a gente gira os botões ou aperta os botões para trabalhar os parâmetros do equipamento, a gente no taping, a gente tem que pensar que o taping tem técnicas, e essas técnicas, elas envolvem o corte, a tensão, a direção e o vetor. E aí, essas técnicas pensadas, combinadas, vão desempenhar efeitos fisiológicos que nós desejamos. Mas antes, eu tenho que saber qual o efeito fisiológico que eu quero. O que eu quero antes? Não é assim, eu vou pegar e vou colar porque tá lá. Não, gente, eu tenho que pensar o que eu quero. Então vocês têm que saber diagnosticar a cliente. O que essa cliente precisa? A analgesia, diminuir a dor que ela está sentindo na região lombar porque está grávida, ou nas articulações porque ela tem uma artrose, ela é uma pessoa de mais idade, ou eu vou utilizar porque eu quero melhorar aquele aspecto edemasiado daquela região, ou eu quero dar um suporte para aquela fáscia, suporte para aquela musculatura, para aquela região que eu tô trabalhando. E aí, baseado nesse diagnóstico e nesse objetivo, eu vou escolher qual o meu corte, qual minha atenção, qual minha direção, se vai ter direção, se não vai ter, para o que eu quero fazer. E aí, gente, pensar o que eu quero. Eu quero levantar a sobrancelha da minha paciente porque ela tem um relaxamento muito grande da musculatura frontal. Ok, então como que eu vou fazer isso? Ou eu quero diminuir o meu vinco nasogeniano. Como que eu vou fazer isso? Se eu vou puxar, eu posso puxar quanto eu quiser da minha cabeça? Não, eu tenho que puxar de uma maneira que ao puxar eu diminua o vinco nasogeniano, mas eu não cause outras rugas nessa região. Então, gente, eu preciso pensar, mas para pensar, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o quê? A anatomia. Eu preciso conhecer a fisiologia. Eu preciso conhecer a patologia. O que se faz para tratar aquilo? Minha avó, para tirar furúnculo, misturava sabão com açúcar e botava em cima do furúnculo
pedúnculo que dizia que puxava. Se puxava ou não puxava, era coisa que eles acreditavam. Hoje a gente vai usar um medicamento. Eu preciso saber o que eu quero. Não é colar o taping e esperar que o taping faça o milagre divino da Nossa Senhora de Fátima. Não vai fazer, gente. O taping é ferramenta, ele não é uma mágica. E é uma ferramenta que tem que ser usada na mão do profissional, porque foi o profissional que ficou anos estudando as patologias e a anatomia e a fisiologia e ficou estudando taping, não porque viu na internet, copiou e colou, mas porque ele aprendeu qual é o mecanismo que o taping vai fazer para ele, o que ele quer. Então o taping trabalha a meu favor. O taping trabalha nas minhas condições. O taping trabalha como eu decido e eu quero que ele trabalhe. Então, se eu não domino todas as propriedades mecânicas do taping, todas as propriedades do material, eu não tenho como fazer o taping trabalhar a meu favor. O taping vai trabalhar a favor do universo, o taping vai trabalhar por uma técnica empírica, vai trabalhar simplesmente na homeostase do paciente. E aí, quando eu falo isso, gente, que ele vai trabalhar na homeostase do paciente, significa que se vocês colarem ali uma fita isolante colorida, daquelas de fazer biquíni, vai acontecer a mesma coisa. Porque não é a minha técnica, não é o meu mérito profissional. É simplesmente o mérito do organismo desse indivíduo que está buscando a homeostase que eu sinalizei. E aí eu sempre falo, gente, sempre dou esse exemplo. Quando a gente faz a parte de drenagem de mamas, a gente não tem superficialmente, que é onde o taping, oi Fabiana, onde o taping age, uma cadeia external. A cadeia de linfonodos que aparece no mapa ali externo, ela é profunda, ela está embaixo do osso externo. Então o que acontece? Não adianta eu querer fazer drenagem para a região external, porque ela é uma drenagem que vai passar para essa região à medida que ela for passando pelos plexos linfáticos, mas não que naquela minha ação da drenagem manual eu vá fazer a drenagem nessa cadeia external. É esse tipo de raciocínio que a gente tem que buscar com o taping. Entender, por exemplo, eu vou fazer uma drenagem para a região do tendão de Aquiles. Gente, no tendão de Aquiles não existe uma cadeia ganglionar. O tendão de Aquiles a gente tem um vaso linfático com um pouquinho mais de calibre que os demais para auxiliar na subida para a região da perna. Então, para não mandar tudo direto para a região do poplíteo, a gente vai até ali com o taping para dar uma compartimentada. Mas isso, gente, vem do conhecimento anátomo-fisiológico que a gente tem que ter, que a preocupação tem sido como que eu faço a drenagem, como que eu ponho a mão, é com pressão, é sem pressão, é bracelete, é evacuação. Gente, isso não é só isso importante. O importante é eu, lá atrás, eu ter uma base para me permitir pensar. Eu não posso ser um profissional que repete. Eu tenho que ser um profissional autônomo. Senão eu sou um robô manipulado por quem me adestrou, quase como um cachorrinho de circo, um leãozinho, um tigrinho, um elefante. Levanta a pata, baixa a pata, sobe a pata, senta em duas patas, deita, finge de morto, rola. É isso que nós estamos nos transformando, e a estética não é isso. E o taping menos ainda é isso. O taping é uma ferramenta que nós vamos pensar, nós vamos utilizar, nós vamos decidir baseado naquilo que ele realmente pode fazer, porque tem coisa que ele não faz. Gente, já teve gente me perguntando qual é a colocação que eu faço para reduzir gordura abdominal com o taping. O taping não faz lipólise. O taping não tem poder lipolítico. Mas Dada, se eu associar o taping
taping com produtos nanosomados, nanoemulsões, mas daí não é o taping que tá trabalhando. Quem tá trabalhando é o teu cosmético. Então, não tem como... porque eu posso usar o taping para acabar com a flacidez dérmica. Não, não pode. Ele pode te ajudar nos procedimentos de flacidez dérmica, no sentido de te ajudar a mobilizar a questão de fáscia, a questão de SMAS, mas ele não vai fazer com que o teu fibroblasto produza colágeno. Ele não tem essa propriedade. Então, gente, a gente tem que parar de querer criar milagres com o taping que não existem. A gente tem que começar a pensar a ferramenta e não copiar. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o que ele vai me dar. Qual é a diferença entre um profissional que arredonda a ponta e um profissional que cola a ponta quadrada? Por que você faz o arredondamento da ponta quando você vai colar um taping? Isso é científico. Não é só porque é muito mais difícil descolar isso do que isso aqui. É porque nós vamos dispersar força. E é porque isso aqui é um capricho. Isso aqui é um cuidado com a paciente. Isso é um cuidado com o seu trabalho. Não é uma chinelagem colada de qualquer jeito. Que tu vê que a pessoa fez aquilo ali por fazer. Que não tá nem pensando no que fez. Então é uma ferramenta. Quando eu vejo isso, é como quando a gente vê aquela pessoa com ultrassom fazendo assim, ó, que não propaga onda ultrassônica nenhuma ali naquela região. Então, isso é pensar nos princípios do taping. E aí, dentro desses princípios, que é o que a gente vê na formação, efeito fisiológico, efeito analgésico, efeito neuromuscular, efeito neuroreflexo, efeito neuromecânico. Qual é o efeito? Sabe? Qual é o efeito que eu quero? Tu chega para aquela profissional, para aquela colagem e diz assim, ó, o que o taping tá fazendo para ti? Tracionando o filamento de ancoragem. Como assim, tracionando filamento de ancoragem, fia? Se filamento de ancoragem é 100 vezes mais fino que o teu cabelo, não existe comprovação nenhuma disso. Deduz-se que, mas não existe comprovação. Existe comprovação da descompressão da pele, mas de que faça tração do filamento de ancoragem, não tem, sabe? Não tem isso. Então, gente, a gente tem que parar com a repetição de conceitos e de ideias que saem não sei de onde, de gente que não estudou taping, de gente que não aplica taping, de gente que dá aula de transe e nunca entrou no centro cirúrgico, dá aula de pós-operatório, não sabe o que é uma incisão abdominal, de mini abdominoplastia, de abdômino tradicional. Ou se você virar e falar porque é uma abdominoplastia reversa, não sabe o que é, mas tá dando aula de taping no pós-operatório. Então, se eu não conheço as propriedades do taping, se eu não conheço a patologia, se eu não sei a minha diretriz de trabalho, o que eu quero que aconteça naquele indivíduo, naquele corpo, naquela região, como é que eu vou ensinar alguma coisa? De onde eu tiro a inspiração divina? Gente, a gente tá num momento de pandemia e eu tô achando que as pessoas estão se ligando ao etéreo e recebendo inspiração divina de informação. Porque não é possível que surjam umas ideias que não tem fundamento fisiológico. Cheio de coisa pra gente fazer exatamente aí. Cheio de coisa pra gente fazer das fisiopatologias estéticas faciais. O Harmony Face tem muito disso. E as cirurgias de blefaroplastia, de rinoplastia, otoplastia, lifting de terço superior, lifting de sobrancelha, terço inferior, terço medial, mentoplastia. Então assim, tu dá pra pessoa o tape, ela cola, ela não quer saber se o olho da paciente vai abrir, não vai abrir, se a paciente vai ficar babando, não vai ficar babando, se vai entrar mosca na boca da paciente, cola no focinho da paciente, que tem que colar porque o tape tá na moda. Tá, mas e daí tu esquece que da linha da pupila pra dentro nós não temos nada linfático, só da linha da pupila pra fora. E aí, por que o tape tá enfiado aqui no nariz da criatura com ação linfática? Então assim, a gente vai olhando as coisas na internet
internet e vai ficando cada vez mais apavorado. E é isso que a gente cada dia tem que pensar. Então, não é ensinar a colar fita, é ensinar a pensar sobre pele, a pensar sobre sistema linfático, a pensar sobre sistema arterial e venoso, a pensar sobre fáscia superficial, a pensar sobre SMAS, a pensar sobre contração concêntrica, contração excêntrica, contração isotônica, isométrica, isodinâmica. Aí a gente pode falar de colar um tape. Agora, se eu não dou isso, como é que eu vou ensinar a colar o tape? Se eu não entrego isso, se eu não entrego a forma de pensar, aí eu tô criando o quê? Os chimpanzés na coleira. Todo mundo copiando a mesma coisa. Todo mundo fazendo igual. Mas ninguém sabe por que tá fazendo. E não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero. Eu da Elis educadora, eu da Elis professora, eu da Dá, quero profissional que sabe pensar, profissional que sabe me responder. Oi, Nericone. Profissional que quando se depara com uma situação, Wanda, faz uma intervenção e me liga dizendo, Dá, o raciocínio tá certo, me manda o material, é isso que eu tinha que fazer, ou vou fazer tal coisa, penso em fazer assim, assim, assim. Como que eu faço? Isso que eu tô pensando tá correto? E aí, assim, ter o desenvolvimento de um raciocínio. Hoje, lá no curso online, a gente disponibilizou o PDF das 2 Dalet Magazine com os resultados dos alunos. O que os alunos estão fazendo de alta qualidade, de altos resultados, que cada vez mais os médicos confiando no trabalho da profissional, porque a profissional sabe sentar e conversar com o médico, sabe se portar, sabe explicar o princípio fisiológico, consegue conversar com ele e ajudá-lo a entender como a técnica funciona e por que funciona daquela maneira. E onde que a técnica vai poder ajudá-lo, ajudar o profissional a ter os melhores resultados. E isso não está vinculado ao transoperatório, gente. Isso está vinculado ao pós-imediato, pós-intermediário, pós-tardio, pacientes de um cirurgião, por exemplo, de mais de 2 anos, que estão infelizes com uma fibrose, com um resultado que não estava como queriam, e que a gente consegue trabalhar com o taping. Então, cada dia mais, a relação de confiança se estabelece pela competência do profissional, não pelo título. A competência. Cada dia mais eu tenho que me mostrar competente. E a competência vem do conhecimento, não do marketing. E a competência, esse conhecimento, é que nos empodera como profissionais para que a gente possa atuar por poder e saber conversar, dialogar, argumentar, explicar aquilo que nós estamos fazendo. Então, toda vez que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um argumento, eu me comunico com outro profissional, com um linguajar técnico, mostrando que eu domino cada etapa desse processo, é claro que eu me faço respeitar, é claro que a visão do profissional ao meu respeito muda. E dessa maneira ele vai me delegando mais e mais e mais pacientes e atuação. Então, já não é mais o transoperatório da cirurgia plástica, é o transoperatório da cirurgia de traumato-ortopedia, é o transoperatório da cirurgia de gastro. Eu já tenho uma grande quantidade de alunas atuando em cirurgias de gastro, em cirurgias bariátricas. Por quê? Porque mostram como é o funcionamento, qual é a mecânica da técnica, quais os princípios norteiam a técnica. E dentro desses princípios, quais eu vou utilizar especificamente para aquela cirurgia, especificamente para aquela patologia, especificamente para aquele idoso ou para aquele paciente de cuidados paliativos, aquele paciente fibromiálgico, que cada dia mais a gente vê o desenvolvimento, o surgimento de quadros de fibromialgia, em que o taping faz um excelente trabalho de qualidade de vida, de melhora desses pacientes. Os últimos 3 meses eu tenho trabalhado essa associação
associação com os óleos essenciais nanosomados tem sido uma coisa absurdamente estúpida. O resultado que a gente tem, inclusive nos processos de cicatrização de abdominoplastia. Não é só mais bem-estar. Auxilia na diminuição de decência, na velocidade de fechamento das decências, nas melhoras das necroses. Porque eu simplesmente fui lá e fiz uma associação adequada, porque conheço duas tecnologias para juntar. E ainda posso associar uma terceira, que é uma microcorrente. Então eu tenho um cardápio, um leque de recursos que eu não sei usar o básico, mas quero usar as coisas mais complicadas. E é só um recurso manual. E aí, diante de um monte de dificuldades que as pessoas têm, a gente tem os cursos presenciais com alta carga horária. A gente tem agora a opção de vocês fazerem o curso online. Como eu falei para vocês, o curso do Rio de Janeiro, o curso de Belo Horizonte estão com valor promocional. Vocês fazem o presencial do Rio de Belo Horizonte, o online, pelo preço que é o curso normal. E aí a gente tem a possibilidade de ficar vendo, revendo, estudando todo o material que está sendo dado junto com isso. Eu não economizo dar material para vocês. São mais de 80 artigos cada vez que eu dou um curso. Mais de 80 artigos. Inclusive sobre disfagia, hipertensão, obesidade, o que tem, o que não tem, diástase abdominal, gestação, uma série de áreas de atuação. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco o foco dessa questão de que o taping é só e exclusivamente uma técnica de transe pós-operatório, porque não é. Você vai ter um transoperatório e 5 pacientes de celulite dentro da tua sala agora a partir de agosto. Em qual deles tu vai ganhar mais dinheiro? Nos programas de celulite ou naquele único trans que tu foi lá fazer? Se tu sabe fazer os dois, ótimo. Tu é habilitada no curso para fazer os dois e saber a diferença entre os processos fisiológicos de um transoperatório e os processos fisiológicos de um trabalho associado de celulite, mas não exclusivamente uma visão de só enxergar uma coisa. Então, gente, é uma questão de começar a encarar com seriedade, não com superficialidade. É um recurso para nossa casa, para nossa família, para as nossas pessoas, para oi Simone, para o nosso bem-estar, o bem-estar dos nossos amigos, dos nossos parentes próximos e ainda mais para os nossos clientes, para os nossos pacientes, para abrir campo de trabalho naquele conhecido ou naquele nosso dentista, para abrir campo de trabalho naquele nosso amigo que é médico geral, é clínico geral e atende vários pacientes. É para trabalhar com pacientes da psiquiatria que desenvolve quadros álgicos de fundo emocional e que o taping pode ajudar. E se for associado, mais ainda. E não achar que é colar fita porque dá dinheiro e tem status fotografar dentro do centro cirúrgico. Porque ninguém é melhor que ninguém. Você só tá ali dentro do centro cirúrgico porque tu conquistou um conhecimento. E um conhecimento que é para todo mundo. Mas que quanto mais tu estudar, mais espaço você vai ter. Agora, quanto mais tu continuar sendo um colador de fita, o teu espaço vai reduzir, porque os teus resultados sempre vão ser menores do que aqueles que quem estudou e domina a técnica. Então hoje vocês têm a vertente das duas possibilidades. Estar comigo no presencial, estar comigo aqueles dias e eu poder corrigi-las, o que aprendeu, o que não aprendeu vai ficar perguntando depois e a gente vai tentar ajudar, ou aproveitar esse momento e tá dentro do curso online, que agora parcela no boleto. Então agora a gente ficou grande. A gente pode parcelar no cartão, a gente pode parcelar no boleto. E todo mundo pode estudar, mas o que interessa é quanto que eu vou ganhar de conhecimento. Então aí são 2 módulos que estão vindo aí com tudo que não dá para dar no presencial, porque toda vez que a gente monta um curso presencial 4 dias fora de casa, não vou atender nem na sexta nem na segunda. Criatura, é investimento. É investimento. A segunda e a sexta que tu perdeu, do meu ponto de vista tu tá ganhando, mas tu perdeu de atender, tu vai multiplicar nos
os outros dias para frente, com a quantidade de atendimento que tu vai ter. Mas não é só isso, é ganhar em conhecimento que vocês vão associar com as coisas que vocês já fazem. Eu vou botando as coisas lá. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam seres que pensam, gente. O diferencial no mercado, coloquem isso na cabeça de vocês. Não é fazer mais do mesmo, não é fazer tudo igual, não é fazer os mesmos posts dos mesmos jeito, com as mesmas cores, aquele Instagram, post de fala, post de foto, post de fala, post de foto, pensamento, não sei o que. As pessoas querem se identificar com pessoas e pessoas têm defeitos, qualidades, lindos sorrisos e dor de barriga. Todo mundo já teve uma dor de barriga, todo mundo já teve uma dor de dente, todo mundo já teve febre, todo mundo já teve um piriri na vida, todo mundo já teve, se não teve vai ter um ex-marido, ou um marido, já é meio caminho andado, mas tem um ex-namorado, então um boleto protestado. E aí, gente, é pensar, é sair do lugar comum, é ser alguém que não oferece produto, oferece experiência. E a experiência é algo que faz a pessoa se envolver com vocês. E aí, gente, o que acontece? É exatamente isso. Qual é a experiência que eu tô oferecendo pro meu cliente? Não é um serviço. Minha cliente não é mais um cheque, não é mais um cartão. Minha cliente, ela é alguém, é um ser que veio pra mim e ela entra inteiro dentro do meu espaço, ou eu entro na casa dela. Eu tenho cabeça, eu tenho corpo, eu tenho celulite, eu tenho bunda caída, eu tenho barriga mole, eu tenho ansiedade, eu tenho conta pra pagar, eu tenho problema. Tudo isso vem junto naquele ser ali, pra eu tratar, pra eu atender. Então, vou fazer essa live. E aí, gente, o que a cliente quer é mais. E botem outra coisa na cabeça de vocês. Quando as pessoas começarem a vir e já estão vindo, elas estão carentes, depressivas, ansiosas, desestruturadas, altamente modificadas, porque ninguém vai sair dessa pandemia do jeito que entrou. Todos nós, eu e vocês, estamos precisando de algo. Estamos precisando de cuidado, de carinho, de amor, de atenção, de abraço, de uma palavra. Mas nós estamos precisando disso, todos nós. Por mais que a gente tente se aproximar dessa forma aqui, estar junto dessa forma, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que tá perto, não é a mesma coisa que ri junto, né? Não é a mesma coisa que paga mico. Então a gente tem que olhar esse lado da cliente. O que eu posso dar mais? O que eu posso dar mais que aquele tratamento de redução de abdômen e alguma coisa que melhore a dor na lombar, ou que diminua o edema no pé, ou que minimize aquela cólica menstrual dela, sabe, gente? É isso que o taping pode dar para vocês. É uma radiofrequência que vocês vão fazer, mas é um edema do pé que vocês vão diminuir. É um tratamento de redução de abdômen, mas é uma enxaqueca que vocês vão aliviar. É uma rinite. Então, isso é que é o conceito Delet. É a estética com o resto. A estética com o colo. A estética com o carinho. A estética com o acolhimento desses pacientes. Isso é o conceito. É isso que a gente veio buscar. Dentro disso, a gente tem que dominar os princípios do tape. E esses princípios são trabalhar com a atenção, trabalhar com o corte, trabalhar com a direção, pensar nas cores, é entender a questão de cores. Gente, cor é um negócio que é o seguinte, a escola oriental prega uma coisa, a literatura, várias falam uma coisa, não é a realidade de todo profissional. Se o profissional tem um conhecimento de aroma, de cromoterapia, ele pode fazer essa associação, mas se não tem, não é o mais importante, porque nós temos outras características mecânicas da bandagem. Então, isso é os princípios do Delet, que não são os princípios do taping. Tem coisas que estão dentro do Delet que não estão no taping do resto do mundo. O holostaping é um conceito meu, é uma integração minha, é um estudo meu, é um trabalho meu, porque eu fui obrigada na pandemia, morando sozinha, a olhar para dentro de mim e olhar para as estantes de livro que eu tenho, né? Que não é pouco, olha só.
E aí eu tinha que achar coisa pra ocupar o tempo. E aí vamos estudar. E aí nessa de vamos estudar, o universo conspira. Conspira a favor do quê? A favor de botar os trililim na minha vida. Que a vida inteira eu falei dos trililim. Agora tô eu aqui nos trililim do Holostape. Então, gente, é isso. Isso é evoluir, isso é crescer. Isso é pensar além do básico que todo mundo faz. De maneira que a gente possa melhorar a vida de todo mundo. Não existe mais o eu. Se vocês começarem a frase com eu na frente, já tá errado. É o nós. O nós é o mais importante. O nós profissional, o nós cliente, o nós sociedade, o nós humanidade. E aí a gente vai sempre conseguir fazer os melhores trabalhos. Porque a gente tá se colocando no lugar do outro.